Mais uma entrevista na Estação Diária, mais um dos cabeças de lista pelo do Círculo Eleitoral de Viseu, às legislativas de 30 de janeiro. O convidado de hoje é João Tili do Chega. João José Rodrigues Tili nasceu em Coimbra, tem 61 anos, é professor, líder da Distrital de Viseu do Chega, também membro do Conselho Nacional do Partido. João Tili, obrigado por ter aceitado o convite da Estação Diária. É uma pessoa muito ativa nas redes sociais, autor de vários blogs, tem um canal no YouTube. Acredita que tem conseguido fazer passar a sua mensagem para potenciais votantes no Chega? Pois isso é que eu não sei. Antes de mais, uma pequena correção. Eu nasci na Casa de Saúde da Sofia, em Coimbra, mas só lá fui nascer. Minha família é de Castro Daire e da parte do meu pai, da parte da minha mãe, é de Mangualde, Fagilde, da barragem. Agora, o meu avô tinha lá uma data de moinhos, estão todos debaixo d'água. Eu fui para Ceia com 7 anos de idade, portanto eu sou oriundo de Viseu. As redes sociais servem para muita coisa, mas não sei se me servem para alguma coisa em termos destas eleições, e não é isso também o meu objetivo. Eu não uso as minhas redes, que já tenho há vários anos, para fazer propaganda pela minha candidatura. Eu uso-as para expressar a minha opinião, a minha visão sobre as coisas. Se forem benéficas para a minha candidatura, pois tanto melhor. Se não forem, paciência, mas não é esse o objetivo. Considera-se, acima de tudo, um cidadão atento? Sim, exatamente, desde sempre, desde os meus 30 anos. Há 30 anos que venho denunciando o despovoamento da nossa região. Na altura chamavam-me de visionário, chamavam-me de catastrofista, e hoje, 30 anos depois, estamos muito piores do que eu alguma vez imaginei. Tive a oportunidade de ler alguns dos seus tweets, um deles datado de 21 de dezembro, portanto relativamente recente, e a propósito das sondagens dizia, com todas as letras, que são manipuladas com a intenção de bipolarizar. Ora, sendo esse um discurso do PS e PSD nestas legislativas, o apelo ao voto útil, é, professor João Tili, a estratégia do Chega combater durante a campanha esse discurso de bipolarização? É que eu não tenho nenhuma estratégia na campanha. A minha estratégia é dizer aquilo que penso, não tenho nenhum guião. Nunca perdi um segundo da minha vida a pensar o que é que eu hei de fazer para ganhar votos. Pelo contrário, eu acho que só os perco de cada vez que digo alguma coisa, porque o que eu digo é o que eu penso, e eu penso que algumas vezes até perderei votos. Se estivesse calado, não perderia tantos. Não, o que eu acho é que não há nenhuma bipolarização neste preciso momento. Neste preciso momento, a bipolarização alguém está a tentar criar uma bipolarização que o povo português não sente. Já houve outras eleições em que essa bipolarização existia, sim, entre o PS e o PSD. Pois não. Hoje PS e PSD são praticamente a mesma coisa, e as pessoas percebem isso. Até porque vamos ter um governo, pelos vistos, do Bloco Central. Portanto, votar PS ou PSD é a mesma coisa. A bipolarização que está neste momento em curso é, na minha opinião, claro, no sentido de que os pequenos partidos, e o Chega é um pequeno e recente partido, percam gás, sejam esvaziados em favor quer de um, quer do outro. No caso do Chega, pois será a favor do PSD. E no caso dos partidos da extrema-esquerda, será em favor do PS. Mas é uma bipolarização que eu não vejo na sociedade, vejo apenas nos média. O recente Congresso Nacional do Chega, que decorreu em Viseu, o líder do partido, André Ventura, apontava 15% como o resultado desejável do Chega no próximo dia 30 de janeiro. O professor foi mais ambicioso, pediu mesmo 20%. Ora, olhando para recentes resultados do Chega nas legislativas de 2019 e nas autárquicas de 2021, nos 6, 7% que as sondagens têm apresentado para o partido, qual pensa que será, se no dia 30, o resultado realista do Chega no Distrito e também em Portugal? Faltou aí uma eleição que foi presidencial. Na presidencial, o André Ventura teve no nosso distrito 12,3%. 12,3%. As eleições presidenciais são um bocadinho mais pessoais, não é? E esta também é, porque nós não estamos a fazer enfoque nos nossos candidatos, e eu para mim falo que sou um deles. Não, nos nossos outdoors nunca haverá a minha imagem, porque o que nós queremos é agregar o máximo de simpatizantes do Chega para o nosso projeto a nível do partido e não a nível pessoal. As eleições autárquicas já foram, essas sim são eleições pessoais, praticamente. Nós não estamos numa eleição autárquica, estamos numa eleição legislativa. Nem sequer é uma eleição legislativa distrital, porque isso não existe, não há regiões ainda. Portanto, os deputados que forem eleitos são deputados nacionais. É claro que pugnarão, não sou bem entender, pelos distritos em que foram eleitos, mas nem isso são obrigados. Os deputados que forem eleitos, os candidatos, somos eleitos a nível nacional. Ora bem, atendendo a sondagem, portanto, as eleições autárquicas não contam para nada, porque focavam-se nas figuras de cada um dos concelhos, candidatos a cada um dos concelhos. Tivemos realmente 4, qualquer coisa, mas só concorremos a 10.
a 10 concelhos, em 24 que tem o distrito não conseguimos concorrer a mais, fruto justamente de ser um partido pequeno, de não ter ainda muita implantação, mesmo assim tem mais implantação do que muitos outros que já cá andam há muitos anos. Mas, realmente, essas eleições não são significativas. Quais é que são as eleições significativas, na minha opinião? As últimas presidenciais. Também não são as primeiras, porquê? Repara, eu lembro-me de andar aqui em 2019, às voltas no Rossio, com um carro de som como hoje ando. O carro é o mesmo, o som é o mesmo. A mensagem é que é ligeiramente diferente. E as pessoas vinham ter comigo a perguntar o que era isso do Chega. Portanto, não sabiam há 2 anos e pouco, não sabiam o que era o Chega. E eu tinha que explicar, pensavam até que era um produto de um supermercado, uma coisa qualquer. E eu tive que explicar ou não, o partido político não conhecia. Hoje, dadas as eleições presidenciais, onde nós vimos que o André Ventura teve 12,3 no nosso concelho, acima da média, não estamos à espera de ter o mesmo valor para já, uma vez que, enfim, como sabemos, com esta bipolarização, o que a comunicação social, eu chamo-lhe socialista, está a fazer, nacional, temos que render homenagem à comunicação social, mas regional, porque essa não está vendida ao sistema. Agora a nacional está. Todas as televisões, todas as rádios, a TSF, então é uma desgraça, todas puxam para o mesmo e, portanto, fruto, obviamente, dessa grande campanha que está a ser feita na comunicação socialista a nível nacional, pois haverá, com certeza, alguma perda por parte não só do Chega, como também de outros partidos das franjas que eles chamam extremistas, que não são, mas que eles chamam extremistas. Portanto, o que eu penso, respondendo à sua pergunta, é que nós poderemos ter sempre para cima de 10%, mesmo no nosso distrito. 10% por aí. Sr. João Tili, personalizar todas as eleições no líder do partido, isto de alguma forma não esvazia o papel dos outros candidatos? Por exemplo, os vizienses que dia 30 vão votar em Viseu no Chega, ficarão na dúvida se vão eleger para o Parlamento João Tili ou André Ventura. Bom, nós temos 2 tipos de campanha. Temos a campanha dos outdoors, onde aparece apenas o André Ventura por decisão da Comissão Política Distrital, no sentido de não dispersarmos votos. Porque, como o senhor sabe, toda a gente sabe, há os militantes do partido Chega e os simpatizantes, todos eles simpatizam com André Ventura. Quando descemos às bases, pois há uns que simpatizam com quem está e outros que não. O que nós quisemos, e muito naturalmente, sem esconder nada a ninguém, foi não perder os votos de alguns simpatizantes que pudessem, por exemplo, não simpatizar comigo. O André Ventura toda a gente simpatiza, ou pelo menos eles dizem que simpatizam, mas depois na prática não é isso que acontece, mas isso é outro assunto. E, portanto, nós não quisemos deixar margem, deixar uma porta aberta para a fuga de votos. Nós somos um partido muito recente, somos poucos, não é? Seremos 10%, somos 500 mil os que votámos, quase isso, que votámos em André Ventura, mas já é meio milhão, é muita gente, e, portanto, o que nós queremos é capitalizar, ou seja, não perder nenhum desses 500 mil votos que já tivemos, porque realmente se os perdermos é sinal que alguma coisa não está a correr bem. E nesse sentido, nós, nos outdoors, digamos que estão colocados por todo o distrito, embora sejam poucos, o partido não tem dinheiro, e somos nós, já agora avanço já com isso, somos nós que financiamos a campanha, não há cá nenhum financiador externo, nem miraculoso, é do nosso bolso, simpatizantes e militantes que toda a campanha sai. Decidimos não meter mais nenhuma figura para além da André Ventura. No entanto, nas nossas redes sociais, nos nossos carros de campanha, nós aí já temos os três primeiros candidatos, eventualmente. Não pensemos meter mais do que um, a verdade é esta, mas pronto, temos os 3 primeiros candidatos, primeiro, segundo e terceiro, e aí nas redes sociais já estão os 3 e, portanto, o povo, a população de Viseu e do Distrito tem acesso a saber quem são os seus candidatos, temos a lista toda publicada. Resumindo, os votos que André Ventura teve nas presidenciais dão-vos alento para um bom resultado no dia 30? Nós temos, para dizer a verdade, nós não escondemos nada, nós estamos aqui por atrás de nenhum tacho, como se costuma dizer. Se eu for eleito, fico muito contente. Se não for eleito, paciência, continuarei a minha vida. Eu tenho uma profissão, há 36 anos, sou professor, não preciso da política para nada, felizmente, e portanto, é assim. Não é com base nesse barómetro que falou das eleições autárquicas, não é com base nisso que nós trabalhamos, porque se fôssemos a pensar nisso, nunca nenhum de nós seria eleito. Tivemos
2,95%. Já nas presidenciais dá-vos esse alento. Essas presidenciais dão-nos esse alento e as sondagens até aqui, não sei se quer falar nisso à frente, as sondagens até aqui sempre nos deram, as últimas do último ano, sempre nos deram como a terceira força política. Agora, surpreendentemente, ultimamente, e com a aproximação das eleições, por coincidência ou não, a verdade é que as últimas duas sondagens já não nos dão na terceira força política, dão-nos a quarta, o que é uma coisa inacreditável, porque até aqui fomos sempre a terceira e com larga margem para o Bloco de Esquerda, que seria a quarta, mas é assim. Qual, na sua opinião, deverá ser a posição do Chega se dia 30 o PSD vencer as eleições, ou se for o PS de novo a ganhar uma sem maioria absoluta? Poderá o Chega, na sua perspectiva, ser o fiel de balança de um futuro governo em Portugal? E sê-lo-á com certeza, porque repare, quer num cenário, quer no outro, dependendo também, claro, obviamente nós não sabemos qual será a votação do Chega, mas presumindo que ela andará por volta dos 10%, 12%, nós somos determinantes para o futuro governo, quer seja de esquerda, quer seja de direita. E explico porquê. Se o governo for de esquerda, ele tem que ter pelo menos 47%, 48% para ter, através do método D'Hondt, maioria na Assembleia da República. Como aconteceu até aqui, tivemos o Geringonça durante 2 governos e ela falhou, não é? Como sabemos, e por isso é que estamos neste âmbito agora das novas eleições. Se a Geringonça não tivesse falhado, nós continuaríamos sob o governo de António Costa, que era o ministro também de José Sócrates, e pronto, estava tudo bem. O governo do Partido Socialista estava tudo bem, quer dizer, estava tudo mal para o país, mas estava tudo estável em termos da política nacional. O que acontece é que essa Geringonça falhou, vá-se lá saber porquê. Eu penso que tanto o PCP como o Bloco de Esquerda pensaram que o outro partido iria abster-se e viabilizar o orçamento, mas tal não aconteceu e, portanto, votaram os dois contra. Bem arrependidos estão, porque agora correm o risco de nenhum nem outro fazerem parte do lobby que condiciona o próximo governo. Se a direita ganhar, há um problema com o Chega. Não é nenhum problema. O problema é com o PSD, que diz que não quer saber do Chega para nada. Bom, os outros partidos, pequenos partidos, também dizem que não querem. Mas a verdade é que se o Chega for, como mesmo, tirando esta última sondagem, como se indica a terceira força política, eles vão precisar do Chega para governar. Portanto, há aqui um problema que é intransponível. Ou aceitam o Chega como parte do governo, e André Ventura já disse que tem que lá ter ministros, portanto já não vai acontecer o mesmo erro que aconteceu nos Açores. Se tiver mais 6, 7%, quer ministros. Quer ministros, 1 ou 2, da Justiça e da Segurança Social, em princípio. Ou isso vai acontecer e Rui Rio já disse que não quer esse cenário, não aceita. Então tem um problema, quer dizer, é que vai ter que deixar o governo António Costa governar. Portanto, mesmo que tenha a maioria da direita. Mas agora vejo outra coisa que nunca ninguém falou, que eu às vezes até fico admirado porque nunca ninguém pensou nisto. É que se o Chega tiver 10 ou 12%, mais os partidos de direita e mais o PSD, e se tiverem maior votação do que a esquerda, mesmo assim vai a esquerda governar, porque o Chega está fora, não é? Estão a circundar o Chega com o cordão sanitário e, portanto, o Chega, mesmo que valha 10%, não o querem. Se não o querem, vai governar a esquerda. Mas repare, depois no Parlamento, a maioria é de direita. Como é que vai passar o próximo orçamento? Portanto, a direita não quer o Chega, mas o Chega é um partido de direita. E, portanto, quando for para votar o próximo orçamento, mesmo que o governo Costa, daqui a um ano, temos exatamente o mesmo problema que temos agora. Não vai passar. Mas essa posição acaba não por reforçar a possível bipolarização e a maioria absoluta que o PS pede nestas eleições. Mas não a vai ter. E o Partido Socialista não tem certeza, mesmo com as últimas sondagens, chegará a 39%. Não estou a ver que a soma dos outros dois partidos de extrema-esquerda lhe deem com o Partido Socialista, mesmo com as sondagens muito generosas que lhe têm dado, não estou a ver que chegue aos 48, 49. Se chegar, está o problema resolvido. Oh, caro, temos o mesmo problema que tivemos até aqui. Temos um governo de esquerda, com Geringonça ou sem ela, se eles se juntarem, passa o orçamento. Agora, o que eu acho é que não vai acontecer isso. E as sondagens que estão neste momento a ser publicadas não me parecem que sejam corretas, como disse há pouco, eu acho que são bastante manipuladas. E o que eu acho é que a direita vai ter uma votação superior à esquerda. Mas como a direita não quer o Chega, está aqui um problema superior. Quer dizer, mesmo que a direita ganhe, a direita não vai governar. Mas acredita, se o PSD ganhar as eleições dia 30 de janeiro e precisar do Chega para formar governo, se vai sentar-se à mesa com o partido? Essa é a pergunta do milhão. Eu acho que sim. Porque senão, o que eles estão a tentar fazer é o seguinte: nós não queremos saber do Chega para nada, o Chega está à parte. Se nós tivermos a maioria, todos juntos,
Mas como o Chega tem um cordão sanitário, nós não queremos saber do Chega. Bem, se não quiserem saber do Chega, de certeza que não tem maioria. Estão à espera que o Chega faça com o Governo da Nação o que fez com o Governo dos Açores, mas o Chega não vai fazer isso. Portanto, eles estão a indicar que o ónus de tudo isso fica no Chega. O Chega não é convidado para nada, é posto à parte em todos os cenários, mas queremos os votos do Chega, ou pelo menos queremos a abstenção do Chega para passar ao nosso Governo. E eu acho que André Ventura, que eu conheço bem, não vai fazer isso. O professor acredita que a pandemia e o número de cidadãos que poderão estar em casa isolados, mesmo agora, apesar de haver uma hora para poderem votar, poderá de alguma forma adulterar o resultado das eleições no dia 30? Condicionado, com certeza, mas note, se estiverem 500 mil de pessoas em casa, isso é 1/10 da abstenção. A nossa abstenção é de 5 milhões, mais do que 5 milhões de pessoas. Isso é que é o verdadeiro problema. É 10 vezes mais do que isso. E não vejo ninguém preocupado com esses 5 milhões de pessoas que, ano após ano, eleição após eleição, se recusam a ir votar. Vá-se lá saber porque é que metade de Portugal não vai votar. Mais de metade. Nunca ninguém quis saber disso porque interessa ao regime que essas pessoas não votem. Enquanto 500 mil de portugueses podem realmente decidir qual vai ser o governo a governar, passo o pleonasmo a partir de agora, mas a verdade é que nós temos metade da população que nem sequer vai às urnas. E ninguém se preocupa com isso porque o sistema está montado percebendo que aquele 500 mil de pessoas interessa que não vão às urnas. Pois é exatamente isto que o Chega quer combater. O sistema, quando nós dizemos o sistema tem que tremer, é exatamente isto. Nós não podemos continuar com um país em que só metade da população é que vota. Mas por que raio é que a outra metade não vota? E eu não vejo gastar-se um tostão, não vejo nenhuma campanha na televisão a tentar fazer com que as pessoas sejam sensibilizadas para ir votar. Voltando ao 500 mil de pessoas, nós já tivemos 2 eleições anteriores e esse problema nunca se pôs. É uma coisa curiosa. Agora está toda a gente aflita com os 500 mil, 400 mil pessoas que poderão não ter acesso ao voto. E que é um escândalo. Pois, mas já tivemos outras 2 anteriores em que ninguém se preocupou com isso. Ninguém sabe até quantas pessoas é que não puderam votar. O que quer dizer, para mim, o que me indica que o sistema está aflito. Realmente, esse 500 mil de pessoas pode dar o governo à esquerda ou à direita. E daí vem toda essa preocupação. Cativar-se o eleitorado que tem optado por se abster nos últimos atos eleitorais, será essa uma das estratégias do Chega para estas eleições? Nós estamos a tentar fazer isso. Nós não percebemos porque é que metade da população não se recusa a exercer o seu direito de voto. E depois nós vemos na sociedade, nos cafés, como dizem, gostam muito de dizer que o Chega é o partido das conversas de café. Mas as conversas de café são as conversas que preocupam as pessoas. Ou é futebol, ou é conversas sociais, de índole social. E se for uma conversa de âmbito social, fala-se da carestia da vida, fala-se do preço dos transportes, fala-se de não haver saúde. As conversas de café são realmente o que preocupa as pessoas e são os maiores problemas da população. Como é que nós temos metade das pessoas que estão nos cafés em todo o lado, nas suas tertúlias, no seu clube de amigos, nas suas redes sociais, permanentemente a denunciarem que as coisas não estão bem, e é verdade que não estão bem, desde o 25 de Abril, este ano vamos fazer 48 anos, é o mesmo tempo que a longa noite fascista, de acordo com a extrema-esquerda, durou. Portanto, desde 1928 até agora, é exatamente os 48 anos que se falava do fascismo. Nunca houve fascismo em Portugal, obviamente. Mas uma ditadura, sim. Os 48 anos de ditadura serão completados agora, com 48 anos de democracia. O mesmo tempo. Como é que 48 anos depois de haver democracia, metade da população não vai votar? Não vai porque também interessa ao regime. Repara, o Partido Socialista tem maioria absoluta com 2, poucos milhões de pessoas. 2,1. Com 2 milhões e 100 mil pessoas, o Partido Socialista, ou outro qualquer, obviamente, mas falamos do Partido Socialista, que é o único que tem tido ultimamente, com Sócrates, tem maioria absoluta, nem precisa de mais ninguém. 2 milhões, mas nós somos 10. É um escândalo, percebe? E ninguém fala nisto. Portanto, o que nós tentamos fazer, claro que somos um partido com 2 anos e pouco, vamos fazer 3 anos em abril, o que tentamos é fazer com que essa metade da população adormecida, completamente aliada da democracia, que com o esforço de muitos e com a vida de alguns foi conseguida no dia 25 de abril de 64, 48 anos depois, continuam a não ligar nada à democracia, continuam a achar que isso é uma coisa de suma menos importância, que não vale a pena perderem meia hora, um quarto de hora, que se for no interior é menos de um quarto de hora para votar. Percebo que em Lisboa seja 1 hora e tal nas filas, mas aqui no interior a gente chega lá, tem 2 ou 3 pessoas à frente, vota. Portanto, porquê é que
esses 5 milhões de pessoas não votam. É esse uma das nossas batalhas é essa. É fazer com que as pessoas que têm estado em casa percebam que têm que dar o seu contributo, porque senão, se não fizerem isso, o que vai acontecer é que eles estão a legitimar a escolha de uma pequena minoria de 1,8 milhões de pessoas que votam no PS. Sr. João Tili, vamos agora falar sobre a matriz ideológica do partido, do Chega, e olhando para o vosso programa eleitoral, há uma expressão muitas vezes usada, antissocialismo. Tem como mote a expressão, vão se quisermos, por um novo regime democrático, mas diz depois Deus, Pátria, Família, como sabemos a máxima de Salazar durante o Estado Novo, à qual o Chega acrescenta trabalho. Ora, usar este tipo de linguagem não dá razão a quem diz que o Chega é um partido mais à direita da direita em Portugal, se exclui desta direita o ERGT, que é um partido assumidamente nacionalista. Não é o mais à direita, porque há esse que me disse, e pelos vistos ultimamente temos outro, que é a Iniciativa Liberal, que submete tudo ao lucro. Portanto, no último debate que nós vimos entre André Ventura e Coutinho Figueiredo, percebeu-se quem está mais à direita é o Coutinho Figueiredo. Percebeu-se isso. Eu fiquei chocado por ver as propostas de Coutinho Figueiredo relativamente às nossas. Nós só queremos cortar os subsídios a quem pode trabalhar e prescinde de trabalhar para ficar em casa sem fazer nada. Coutinho Figueiredo quer cortar o subsídio de toda a gente, que é uma coisa inacreditável. Nós continuamos a achar não, e a defender que subsídios são para quem realmente, sem eles, morre. Portanto, tem que os ter. Mas voltando à sua pergunta inicial, o Chega põe-se a jeito realmente neste programa eleitoral, na minha opinião, ao inserir a religião no seu chavão principal, na sua linha de força. Mas eu entendo até um certo ponto o objetivo. O objetivo, escalpelizando rapidamente. Deus, porque 90% dos portugueses ou são católicos, podem não ser praticantes, mas foram batizados. Eu próprio não sou praticante, fui batizado quando tinha 6 anos em Mangual. Lembro-me perfeitamente desse dia, porque foi o dia em que eu tenho lá as fotografias, vesti um fatinho e depois o meu cãozito, chamava-se Léria, não me conheceu e mordeu-me. Portanto, lembro-me do dia em que fui batizado na igreja de Mangual. Mas eu não sou praticante. Mas sou mais um católico, está a ver? Porque eu fui batizado. Como eu, milhões. Portanto, realmente temos 9 milhões, ou coisa do género, de portugueses que, não sendo, acabam estatisticamente por ser. Apesar de sermos um Estado laico. Somos um Estado laico. É verdade. Mas na escola só se dá religião e moral católica. Também não sei porquê. Eu sou professor há tantos anos, nunca percebi porque é que só se dá uma religião, os parâmetros de uma religião, e agora misturado com outra coisa, também podemos falar de educação se quiser. Mais à frente. Somos um Estado laico, o socialismo é exatamente isso, a maçonaria é exatamente isso, a religião para nada, e talvez por combatendo esse laicismo e percebendo que Portugal é um país de 9 milhões de católicos, podem ser praticantes, podem não ser, mas são, estatisticamente, talvez por aí a direção e o nosso Presidente tenha metido Deus na conversa. Ao fazer isso, claro que se põe um bocadinho a jeito, mas ele lá terá pesado na balança o que é a matriz, digamos, do Chega. Eu não vejo a religião em lado nenhum no nosso programa, mesmo no programa eleitoral. É uma pescadela de olho ao eleitorado do CDS. Ou pelo menos dizendo que nós somos um partido tradicional e a tradição do português é ser católico. Ou seja, identificando a matriz do partido com também essa parte que não se pode desprezar de 9 milhões de pessoas que são religiosas. Mas a expressão pátria não abre a porta à acusação que por vezes vos é feita de que o Chega é um partido xenófobo? Quer dizer, nós temos a obrigação, lá está, tradicionalmente, claro que eu sei que as novas teorias da extrema-esquerda globalizando são no sentido de não haver pátrias, não haver pais, nem mães, nem filhos, nem nada, mas nós não partilhamos isso. E, portanto, a pátria tem a ver com isso. Tem a ver com os valores tradicionais. A defesa da nossa pátria contra agressões que possam vir, eventualmente, de países estrangeiros ou de civilizações estranhas, que é o que está a acontecer neste preciso momento. A família, também lhe explico, porque a família é a base tradicional, mas essa é milenar da nossa civilização. Se não houvesse família, nós não estávamos aqui. Desde sempre houve família. Claro, desde que há civilizações, desde a Mesopotâmia, que há famílias. Claro que a extrema-esquerda também quer acabar com esse conceito da família e acha que as crianças que nascem não pode ser a família, não deve ser a família, criá-las, porque depois insere-lhes uma matriz familiar, então deve ser o Estado. Isso não existe em lado nenhum. Nem na Rússia, nem na China. Há família em todo o lado, nem na Venezuela, nem em Cuba. Mesmo nos países comunistas há famílias e as crianças nascem na família. Portanto, é mais, digamos,
como chama-lhe um chavão, eu chamo-lhe uma indicação para o tradicionalismo, para o conservadorismo dos nossos valores civilizacionais. E o trabalho é porque realmente nós vivemos épocas muito confusas em que metade da população que pode trabalhar não o quer fazer. E olha que eu sei bem do que digo. A gente vai ao centro de emprego, encontra lá 1.400 inscritos, chama-se para trabalhar e ninguém quer vir. Isto está a acontecer também no resto da Europa. Ainda hoje a notícia era na Alemanha, está a acontecer a mesma coisa. Não é só em Portugal. Mas é um fenómeno que nós temos que realmente perceber. Nós temos que trabalhar. Porque só trabalhando criamos riqueza. Se estivermos em casa a receber subsídios o dia inteiro, como acontece com algumas populações do Extremo Oriente, por exemplo, a Inglaterra, com 7, 10, 12 filhos, nem trabalha o pai nem a mãe, estão só ali, o pai está a ver televisão e a ver cerveja e a mãe não está a fazer nada, porque as crianças vão para a escola e tudo é pago pelo Estado, nós aí não vamos a lado nenhum. Nós temos que trabalhar não só para nos sentirmos úteis à sociedade, mas também para conseguirmos criar riqueza. E é estes 4... chama-lhe chavões, eu chamo-lhe 4 indicações, digamos, 4 matrizes que fazem a base do Chega. Volta ao vosso programa eleitoral, onde pode ler-se, e passo a citar, contra o socialismo, combater a esquerda pelo que é o cadáver moral. Perante isto, e se o Chega vier a viabilizar o eventual governo de direita, haverá linhas vermelhas que não vai permitir ao PSD transgredir? Ora bem, se o amigo Gil vir o que se passa na Europa civilizada, na Europa rica, que nós fazemos parte, mas nós somos dos mais pobres, dos 2 mais pobres, somos os únicos 2 países socialistas da Europa. É claro, a Espanha é um portentado ao pé de nós. Nós seríamos no máximo uma região de Espanha. A Espanha tem regiões tão grandes como Portugal. Ontem, falando no outro debate de regionalismo, a gente farta-se de rir com isto. Querem regionalizar um país que é tão pequenino, dos mais pequenos da Europa, ainda querem dividi-lo em mais regiões. Já não chegam aos 308 conselhos, já não chegam a CIM, já não chegam a CCDR, já não chegam os presidentes de câmaras, o pessoal todo que trabalha, são 20 e tal mil eleitos nas eleições autárquicas, já não chegam. Então ainda é preciso mais coisas. Bom, isso é o socialismo. O socialismo é o quê? O socialismo é a divisão de tudo, fazendo com que o Estado tome conta de tudo. A iniciativa privada não interessa para nada, o Estado é que decide. Olha, agora vais fazer isto, tu vais fazer aquilo, tu vais fazer aquilo outro. É nesse sentido que nós somos antissocialistas, mas porque não há socialismo sequer. Não funciona no sistema atual. Se me disser, nos anos 70 funcionou. É verdade, nos anos 70 havia socialismo, metade dos países da Europa eram socialistas. Mas nós temos nos anos 2020. Não há nenhum país da Europa desenvolvido e civilizado que seja socialista. Não há sequer um partido socialista no governo, tirando Portugal e Espanha. E a Espanha está com graves dificuldades e Portugal também acabou. Portanto, veja, partidos comunistas só há um em toda a Europa, é o português. O comunismo e o socialismo foi banido nos últimos anos em todo lado, porque se percebeu, não foi banido por nenhum exército. As sociedades perceberam que a evolução natural das coisas, com a tecnologia, com a evolução tecnológica, não há lugar para o socialismo. Não há mesmo lugar, lamento, não há. E os últimos países socialistas são Portugal e Espanha. E vemos que são os mais atrasados. Por exemplo, agora na recuperação pós-pandémica, somos os 2 países mais atrasados nessa recuperação. Por algum motivo é. Poder-se então dizer que ideologicamente o Chega se posiciona entre a social-democracia e o liberalismo? A própria social-democracia, hoje em dia na Europa, já não existe. Hoje em dia a Europa é governada por partidos de direita. Em alguns casos há coligações com alguns partidos que eles chamam de esquerda, mas eles chamam de esquerda, para nós é o PSD. A esquerda para eles, para nós é a social-democracia, já nem há. Portanto, é tudo, digamos, o antigo CDS. O antigo CDS é quem está a governar a maior parte dos países da Europa. E se formos à América ainda é mais do que o CDS, a América ainda é mais à direita. Mas aqui na Europa é isto. Os partidos que dão resposta aos novos problemas da sociedade, que nada tem a ver com o que era há 20 anos. Ou seja, em 1993 eu estava à frente do meu tempo porque fui um dos 12 agentes da Telecel, na altura a Telecel. Ninguém sabia o que era telemóveis. Eu comecei a vender, no primeiro, acho que foi em outubro de 93, que a Telecel começou a vender, a disponibilizar a sua rede digital, GSM, e eu comecei com aquilo. Tenho andado sempre mais ou menos na crista da onda em termos tecnológicos. Desse tempo, que as pessoas já achavam que era uma coisa louca, um telemóvel, a gente poder ligar e as pessoas atendiam, sei lá onde, até hoje, acho que passou outro tanto como desde a pré-história até 93. O nosso avanço tecnológico é de tal forma, de ano para ano, que nós próprios ficamos espantados, e eu, como lhe digo, andava atualizado até essa altura, e continuo, penso eu,
Eu fico espantado com a tecnologia e o progresso científico. O socialismo não comporta nada disso, meu caro. Karl Marx, em 1885, escreveu o seu grande livro, o Manifesto Comunista. O Karl Marx nunca soube o que era eletricidade, muito menos um automóvel, uma televisão, uma máquina de barbear, quanto mais o lítio e as pilhas, nem um satélite. E nós andamos a defender as teorias de Karl Marx. Como é que é possível? Está a ver? Está até completamente anacrónico isso. Temos que olhar para o futuro. E o futuro, a resposta dos partidos que estão a gerir toda a Europa civilizada, que está muito à nossa frente, aliás, nós estamos cada vez mais pobres, são partidos da direita que gerem esses países. Sr. João Dili, vamos agora falar sobre educação, que é um dos pontos do vosso programa das 100 medidas para Portugal. Defendem, por exemplo, a proibição do que consideram a propaganda da agenda LGBTI no sistema de ensino português. Ora, estas posições não são uma espécie de contraciclo da evolução social um pouco por todo o mundo? É uma reivindicação de parte da sociedade, de uma pequena parte da sociedade. A maioria dos habitantes do planeta não pertencem a esse grupo LGBTI, porque se pertencessem, nós dentro de 2 décadas não tínhamos gente. Como sabe, nós não temos nada contra os cidadãos LGBTI, contra a homossexualidade, não temos nada contra isso, mas a verdade é que os homossexuais não se reproduzem. E, portanto, de maneira nenhuma. E, portanto, sejam femininos, sejam masculinos. E, portanto, se toda a gente optar por isso, nós daqui a 50 anos não temos população no mundo. É simples. Portanto, é uma aberração. Nesse sentido. Agora, que cada pessoa em si escolha o seu futuro e a sua vida, encantados. Nada temos contra isso. Nós, ao contrário da esquerda, não queremos proibir aquilo com que não concordamos. Nós não concordamos com isso. Mas não proibimos. Diz que a proibição da propaganda na escola, porque é uma propaganda. E quem escreveu esse manifesto, esse programa, foi o Dr. Mitar Ribeiro e o seu gabinete de estudos, que é um intelectual de alto gabarito. E propaganda LGBTI é uma coisa. Uma coisa é nós estarmos na escola e aprendermos aquilo que faz parte do pacote informativo. Claro que não pode ser tudo, tem que ser matérias selecionadas: português, francês, inglês, história, geografia, matemática, tudo isso por aí fora. Agora, realmente não se percebe porque é que numa disciplina, por exemplo, história, ou noutra, por exemplo, cidadania, nos é oferecido, sem nós podermos negar. Veja o que aconteceu àqueles 2 jovens que foram retidos, portanto foram chumbados, não é? A verdade é esta. Alunos lá de Famalicão, não é? Penso que é de Famalicão. 2 alunos, 2 irmãos, com nível 5 a tudo, 5 quer dizer excelência na escola básica, não há nota superior a 5, e foram retidos, chumbaram, porque se recusaram a receber, eles consideram isso, e eu também, a receber um pacote de propaganda, que é exatamente esse, o pacote de propaganda de género. As pessoas podem ser LGBTIs, podem ser o que quiserem, não podem é chegar à escola e obrigar as crianças a terem que ser assim, ou terem que perceber que isso é uma coisa que é importante para elas. Não é importante para elas serem LGBTI, como não é importante para elas serem do Benfica ou gostarem de cinema ou teatro. Tudo isso existe, não se pode esconder nada, nós não somos fundamentalistas, nós não somos comunistas, nós não queremos proibir ninguém de coisíssima nenhuma. Quem quiser ser LGBTI, pois que o seja. Agora, obrigarem as crianças de tenra idade a terem contacto com essa ideologia que está errado. A Saúde do Chega defende um modelo misto, portanto, público em que áreas e privado em que áreas também era o que eu gostava de saber. Em todas as áreas, quer dizer, nós não consideramos que o Estado seja obrigado a providenciar a saúde. O Estado é obrigado a providenciar algum serviço, sim. Por exemplo, a segurança, por exemplo, a justiça. Isso tem que ser o Estado a fazer. Não pode ser empresas privadas a providenciarem a segurança da justiça, embora elas também possam fazer, mas a segurança do Estado, Exército, não pode ser uma empresa privada. A justiça também não. Não pode ser um clube de advogados ou um escritório de advogados a ser juiz em lado nenhum. Agora, a educação. O Estado está a providenciar a educação porque, se não fosse o Estado, mais de metade das terras não tinham escola. Mas isso é uma insuficiência da nossa sociedade. Digamos, volto a falar, nos países mais desenvolvidos da Europa rica, a maior parte dos estabelecimentos de ensino não são estatais, são privados. É claro, depois tem as suas formas de financiamento. O Estado, com certeza, que financiará uma parte daquilo que for necessário para esses colégios privados. Agora, em Portugal, se o Estado neste momento fechasse as escolas, pois no interior não havia possibilidade nenhuma. Portanto, nesse sentido, nós admitimos que o Estado tem que continuar a ter o serviço de ensino, mas não pode escolher, e isso está na Constituição,
Não pode escolher que matéria se dão, que ideologias se perfilham, qual é o tipo de propaganda que se faz, como falámos anteriormente. A saúde é a mesma coisa. Se os hospitais do SNS fechassem, não havia saúde para todos. Mas a verdade é que os hospitais do SNS cada vez servem para menos. E não vale a pena irmos mais longe. Estamos em Viseu e temos aqui um caos em Viseu. Temos um hospital central, temos funcionários, temos médicos, pessoal de enfermagem, auxiliares, muito dedicados, ninguém diz o contrário, mas não podem fazer milagres. Quer dizer, é preciso mais gente, é preciso um hospital maior, é preciso mais valências, é preciso mais. E complementar isso com o privado. O privado, neste caso, é benéfico, porque já que o hospital estatal não dá provimento a tudo, então se não houvesse os privados, as pessoas morriam. Isso é um bocadinho iniciativa liberal. Mas não faz mal, mas isto é tudo a direita, toda a direita por esse país fora, por essa Europa toda, é assim. Hospitais privados, mas atenção que os hospitais privados não é. São tabelados também, todos os seus serviços são tabelados. Não se paga mais por ir ao privado do que ir ao público. Aí é que está a dificuldade, é que as pessoas depois fazem aqui um filme, não temos dinheiro para ir ao privado, querem acabar com o SNS, depois ninguém tem dinheiro para ir ao privado. Não! Os custos que o Estado tem com um doente no hospital público são os mesmos e terão que ser os mesmos custos que o Estado tem com o doente ir ao hospital privado, já que o público não dá resposta. Portanto, o público também gasta dinheiro connosco. Essa é outra falácia. E até parece que, em alguns casos, gasta mais o hospital público, assim como a escola pública, do que alguns colégios e alguns hospitais privados. Agora, é claro que nós sabemos que se vamos a um hospital privado, temos que pagar do nosso bolso. Não pode ser. Nós vamos ao hospital privado, se quisermos ir, muito bem. Então, nós temos, se queremos ir a um restaurante, temos que pagar. Portanto, vamos ao hospital público, decidimos ir a um hospital público, temos que ser taxados à tabela do hospital. Agora, o que nós precisamos é que os hospitais privados, hospital privado, queria dizer, o que nós precisamos é que os hospitais privados ajudem os hospitais públicos a escoar os doentes, que está mais que provado que o SNS não tem possibilidade de escoar e, pelo contrário, cada vez está pior. Portanto, os hospitais privados, o que nós dizemos é, quando o hospital público, quando o SNS não puder dar provimento, o doente é encaminhado para um hospital privado, sendo o Estado a pagar a mesma coisa que pagaria se o doente fosse ao hospital público. Porque senão as pessoas morrem. Se o professor João Dili for eleito no próximo dia 30 para o Parlamento, que posições é que vai assumir em temas que são muito falados aqui no Distrito, como sabe, IP3, ferrovia, centro oncológico para o Hospital de Viseu? Ele tem que ser criado e já devia ter sido criado há muito tempo, mas sabe que em Portugal a maioria dos chavões, a maioria dos anúncios são feitos em períodos pré-eleitorais e veja o que aconteceu com o IC6 e IC12, ainda hoje estão por cumprir. Portanto, passa-se um ano, passam-se dois, passa-se uma década e passam-se duas. E as coisas continuam por se cumprir. O sistema, que nós chamamos o sistema, queremos fazer o sistema tremer. O que é o sistema? O sistema é isto. É o politicamente correto, é o enganar as pessoas que começam a perceber, tarde e más horas, é verdade, que estão a ser permanentemente enganadas. Portanto, oferecer coisas, como agora o António Costa diz que vai oferecer não sei quantos, vai baixar os preços, mas isso é nas antes eleições, ia baixar o preço da A25, subiram as portagens em todas as autoestradas e no interior, anunciou que ia baixar o preço, ele sobe. Portanto, nós não nos podemos deixar enganar com essas promessas. Eu tenho a certeza que daqui a 4 anos, eu acho que é menos, mas nas próximas eleições legislativas nós estaremos aqui a falar da mesma coisa. Não vai haver ferrovia, não vai haver centro oncológico, não vai haver A25 ou outra autoestrada ao lado, isso é que não vai haver de certeza. E digo-lhe mais, e acho que a IP3 vai estar pior do que está hoje. Porque nós temos a obrigação de uma coisa. Nós podemos ser crédulos até um certo ponto, mas temos a obrigação, a nossa inteligência proíbe-nos de cometer os mesmos erros repetidamente. Senão, então, nós merecemos tudo. E nós não podemos continuar a acreditar nos mesmos que nos andam a mentir desde sempre. Nos últimos 25 anos, o Partido Socialista esteve no governo 18 anos. É uma esmagadora maioria de tempo. O que ele faz é prometer coisas. Veja a IP3. A IP3 é um escândalo. Eu ontem, no outro debate, chamei daquilo uma vergonha. A IP3 não é uma estrada para a civilização do século XXI para o ano 2022 numa Europa desenvolvida. Nós vamos atrás de um caminhão, se for preciso, 4, 5, 6 km a 30 a hora. Mas aqui não é um IP, itinerário principal. A tua coisa serão os secundários. Isso não existe. Há quantos anos nos andam a prometer, e agora mais uma vez nos prometem, que vão remodelar a IP3 toda? O amigo Gil alguma vez passou na IP3 que ela não estivesse em obras? Eu ando há 20 e tal anos, não me lembro de passar na IP3 que ela não estivesse em obras. Não é mais à frente, é mais atrás. Até uma ponte já teve que ser intervencionada, se não caía. Mas aquilo continua a ser uma vergonha.
Portanto, com base nisto, nós deixamos a demagogia de lado e dizemos: ferrovia em Viseu. Gostávamos de ter a ferrovia em Viseu, mas não vai dar lucro, digo já. E já estou a perder votos outra vez, está a ver? Eu gostava de ter a ferrovia em Viseu, porque toda a gente gostava de ter a ferrovia em Viseu, mas depois vai acontecer, como acontece entre Covilhã e Guarda. Não há ninguém na ferrovia. Porque é muito caro. Mas se for mais barato, dá muito prejuízo. Já está um limite na construção de preços. Nós não podemos dar bilhetes de borla às pessoas. Querem ter a ferrovia, têm que pagar. E agora veja quanta gente há no distrito de Viseu a utilizar o comboio, ou quanta gente haverá. Cada vez há menos. Os transportes rodoviários cada vez são mais eficazes. A ferrovia nos anos 90 é que desapareceu aqui de Viseu. Já passaram 30 anos, coisa do género. Porquê é que desapareceu? Porque já dava um prejuízo brutal, já não havia gente nos comboios. As pessoas pedem tudo e mais umas coisas, mas depois não utilizam. A ferrovia em Viseu, eu gostava de ter a ferrovia em Viseu, não vou dizer que não, mas não vai servir para nada. O aeródromo, não falou no aeródromo, o aeródromo, que foi dado como uma coisa brutal, como uma infraestrutura importantíssima para o centro do país, que iria distribuir gente por Faro, Bragança, por todo lado. Como é que está o aeródromo? Não temos, não há. Nós chegamos a um ponto de despovoamento que tudo o que dissermos é demagogia. Nós já baixamos o nível, em inglês chama-se threshold, nós já baixamos o nível de despovoamento, a partir do qual é muito difícil que as coisas comecem a funcionar. E quando nós pedimos mais serviços no interior, e mais isto e mais aquilo, nós temos que perceber que já não há gente no interior. Portanto, nós temos primeiro que trazer gente para o interior, e depois termos gente para o interior, aí sim, aí vamos precisar de ferrovia, vamos precisar de novas estradas, vamos precisar de mais serviços. Mas enquanto estivermos a despovoar como estamos, há concelhos em Viseu, por exemplo, Sinfãs, que despovoou 20% em 10 anos. O que é que a gente pode exigir para Sinfãs? Não há lá ninguém. Estamos a chegar ao fim, mas ainda assim gostaria de saber a sua opinião e a do Chega sobre como inverter os números da demografia no distrito e a perda de 26 mil habitantes na última década. E Viseu foi uma cidade que até ganhou alguns. Agora o distrito, sim. Viseu residual e Sernancelho residual foram as únicas que residual, sim, o resto. 400 habitantes, números. Mas isto está a acontecer em todo, não é só em Viseu, é em todo o país. Tirando a grande franja litoral e as grandes cidades, as pessoas vão-se embora porque aqui não encontram vida. Ora bem, mas o paradigma está a mudar, justamente. Com as novas tecnologias, há empresas digitais, não precisam de estar em Lisboa, não precisam estar no Porto, não precisam estar no litoral. As empresas que não fornecerem produto físico, não é? As empresas que produzem produto digital podem estar em qualquer parte. E neste momento está a haver já gente a vir das grandes cidades para o interior. Nós em Moimenta da Beira temos um candidato que lhe aconteceu exatamente isso. Um candidato jovem que veio de Lisboa para o interior, porque tinha lá raízes. Lá está. Tinha raízes, tinha casa dos seus ancestrais e, portanto, veio para lá. A casa até estava abandonada, provavelmente, não sei, mas está a acontecer com muitos. Saírem de Lisboa porque o nível de vida de Lisboa e do Porto é incomportável hoje em dia para um jovem. Eles vêm-se embora. Eu conheço vários que estão a vir embora porque os pais ainda têm casas, têm terrenos e estão a dedicar-se, por exemplo, à agricultura biológica. O que é preciso fazer? As empresas que produzem os produtos palpáveis físicos, essas têm que pagar impostos zero durante 2, 3, 4 anos. Não é toda a vida. 2, 3, 4 anos até se conseguirem implementar, até se conseguirem consolidar no tecido industrial, no interior. Está a acontecer em Vozela, está a acontecer em Oliveira de Frades, tem grandes áreas industriais, que eu fico até admirado, com algumas empresas até multinacionais, fico admirado com aquilo, mas depois as populações não ganham nada com isso, porque continuam com níveis de vida baixos. É gente que tem que vir de fora, lá está. Não há população naquelas terras para prover àquelas empresas, então tem que vir gente de fora, que depois ao fim do dia vai para fora para outros concelhos. Estamos nesse paradigma. Como temos muito pouca gente, as empresas querem se instalar e não há gente. Está a acontecer uma coisa inacreditável em toda a Europa. Não há gente. Não sei como, de repente, passámos de uma situação de grande desemprego para uma situação em que não há gente para trabalhar. Então, as empresas que quiserem vir para o interior não podem pagar impostos durante 3, 4 anos, não vem ninguém. As empresas de nível, microempresas, se for do mesmo género, a mesma coisa. Se forem empresas tecnológicas, tem que se... as câmaras municipais, para isso não precisamos de nenhuma regionalização, nem precisamos do governo. As câmaras municipais têm que fornecer instalações, e é o que mais há, está aí tudo parado, está aí tudo vandalizado, instalações que já existam, reconvertê-las para que essas empresas se formem, se congreguem no ninho de empresas e, mais uma vez, sem pagar impostos durante 2, 3 anos, para se consolidarem e para repovoar, como fez Dom Sancho I, para repovoar novamente o interior.
Professor João Tilly, muito obrigado. Obrigado.